Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então, se for a sua primeira vez aqui, aperta aí o botão para se inscrever no canal, seja um inscrito, faça parte aqui da nossa família. E se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado. Você sabe que o likezinho também é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Bom, hoje vamos falar sobre o duelo de amanhã, né? O Vasco visita o Curitiba no Couto Pereira e tem muitos problemas aí. O principal dos problemas é o Ramon Menezes, que foi diagnosticado aí com Covid e não vai poder comandar a equipe do Vasco, tanto nessa partida quanto também na partida contra o Botafogo. Então a gente vai falar sobre isso. Existe a possibilidade do Vasco praticamente poupar o time inteiro. É sobre isso que a gente vai debater aqui, depois da vinheta que vai rodar agora. Então bora lá meus amigos, saudações vascaínas, espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito aqui no canal. Bom, Curitiba e Vasco da Gama amanhã, 4 horas da tarde, né? O Vasco visita o Curitiba, a partida terá transmissão da TV Globo para o Rio de Janeiro e mais 12 estados. Então, vou falar aqui os estados que esse jogo vai passar e você fique ligadinho aí para saber se onde você mora você vai poder assistir o Vasco na Rede Globo, horário ali de 4 horas da tarde. Vamos lá. TV aberta para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Amazonas e Distrito Federal, além de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é quase Rio de Janeiro, apesar de ficar em Minas Gerais, Juiz de Fora tem ali a programação muito parecida com a programação do Rio de Janeiro. Então esses estados vão poder acompanhar Curitiba e Vasco pelo Campeonato Brasileiro na Rede Globo, 4 horas da tarde. O estádio do Couto Pereira que traz boas recordações para o torcedor do Vasco, né? Lá a gente foi campeão da Copa do Brasil de 2011. Em 2013 o Vasco também venceu lá o Curitiba por 1-0, partida que eu estava presente. Vou até botar uma foto aqui minha passando. Olha aí como era diferente, sem barba, cabelo grandão. O jovem Juninho lá no Couto Pereira em 2013, acompanhando mais uma vitória do Vasco. Espero que amanhã isso aí se repita e o Vasco vença mais uma vez. Bom, e como todo mundo está sabendo, né, o Vasco tem uma baixa muito importante aí no elenco, que perdeu o Ramon Menezes. Vai ficar 10 dias aí sem poder comandar a equipe do Vasco. Deve voltar à beira do gramado só na partida contra o Atlético Mineiro lá no dia 4 de outubro, né? Nesse período todo aí a gente vai ficar sem o Ramon porque ele testou positivo para Covid-19 e de acordo com o protocolo da CBF ele tem que ficar 10 dias isolado em casa. O Ramon tá bem, tá assintomático, nenhum problema, mas tem que cumprir o protocolo, né? Não vai poder dirigir o Vasco aí nesse período. E quem vai assumir a equipe, até falei isso no vídeo de ontem, tá passando aqui no card se você não assistiu, vai ser Thiago Kozlowski. É difícil o sobrenome dele, né? Thiago Kozlowski, enfim, vamos chamar só de Thiago para facilitar as coisas, né? O Thiago vai ser o treinador do Vasco aí nesse período sem Ramon Menezes. Ele já é o auxiliar do Ramon, desde que o Ramon começou o trabalho, né? Ele é auxiliar do treinador do Vasco, tanto ele quanto o Júnior Lopes, filho de Antônio Lopes. O Júnior Lopes também vai estar nessa jornada aí com o Thiago, vai ser o auxiliar do Thiago, né? Os dois vão comandar o Vasco aí nessas partidas sem Ramon Menezes. E o Thiago já está sofrendo uma pressão tremenda do torcedor do Vasco. Porque logo assim que foi confirmada a informação de que ele seria o treinador do Vasco nesses 3 jogos sem o Ramon Menezes, a torcida do Vasco invadiu o Instagram do Thiago para pedir ali 2 coisas principalmente, né? A primeira, que ele não poupe o time, não venha com essa história de poupar time não. O torcedor do Vasco quer time titular, quer que vá para cima. E a segunda, para ele barrar o Felipe Bastos. Se você fosse lá nos comentários das fotos do Thiago, era só: tira o Bastos, pelo amor de Deus, barra o Felipe Bastos, tira o Felipe Bastos, ninguém aguenta mais o Felipe Bastos, tira o Felipe Bastos, não sei o que. E aí, com essa pressão toda sofrendo aí da torcida, o Thiago teve até que trancar o seu Instagram, como você está vendo aí na imagem. O Thiago não aguentou ali 20 minutos da galera perturbando a paciência dele, teve que trancar o Instagram, porque é isso, meu amigo, ser treinador do Vasco é
a pressão antes mesmo dele ter a oportunidade ali de dar um treinamento ou de treinar a equipe na beira do campo. O torcedor já estava ali cobrando o Thiago, né? O torcedor está muito chateado aí com as atuações do Felipe Bastos e com o Ramon mantendo o Felipe Bastos do time, né? É a grande crítica aí do torcedor do Vasco no trabalho do Ramon, é a permanência do Felipe Bastos, que o torcedor já está ali saturado, está de saco cheio. Será que o Felipe Bastos vai ser titular amanhã mais uma vez? Bom, e sobre o assunto poupar, o torcedor fica bastante revoltado, né? Acha que não tem que poupar, tem que ir com força máxima em todas as partidas, né? O torcedor tem até razão também nisso. Eu também fico pé da vida quando eu vejo que o Vasco vai poupar jogador. Só que a informação que a gente tem é de que o Vasco está avaliando caso a caso cada jogador para a partida contra o Curitiba de amanhã. A possibilidade de poupar alguns titulares é muito grande e é real, mas a definição oficial só vai sair hoje mais tarde, após os treinamentos. Vão se reunir ali a comissão técnica do Vasco, o departamento médico, o departamento de fisiologia e os próprios atletas para ali conversar e decidir ali entre eles quais jogadores serão poupados, quem vai para o jogo, quem fica no Rio de Janeiro, visando a partida contra o Botafogo na quarta-feira pela Copa do Brasil, o jogo de volta que o Vasco tem que reverter o placar. E o que a gente tira aqui dessa informação? Aparentemente, se o Vasco for poupar algum jogador, é porque o jogador está quase estourando ali a musculatura ou estourando fisicamente, enfim. Se for para poupar, muito provavelmente vai ser por conta de uma recomendação do departamento médico e do departamento de fisiologia, né? E aí, se vem uma informação dessa de que, se o Benítez jogar, tem risco de lesão, se o Cano jogar, tem risco de lesão, se o Castan jogar, tem risco de lesão, se o Andrei não vai jogar, né? Tá machucado. Vamos pegar outro exemplo aqui. Se o Thales Magno jogar, tem risco de lesão. Então, o Vasco vai preferir poupar aí o jogador já com time alternativo para não estourar o jogador fisicamente e ter um problema sério aí pro restante da temporada e para essa partida contra o Botafogo na Copa do Brasil, que é muito importante, que vale uma grana, né? Se o Vasco passa do Botafogo, o Vasco recebe ali mais de 2,5 milhões de reais por conta de ter avançado de fase na Copa do Brasil. Então, só mais tarde que a gente vai saber se o Thiago vai poupar alguns jogadores ou não. Quando a gente tiver essa informação, pode ter certeza que na segunda edição aqui de hoje a gente vai trazer aqui a provável escalação do Vasco, vai estar tudo esclarecido aqui para vocês, beleza? Mas vamos lá, vamos que o Curitiba é um dos times mais fracos aí do campeonato. Acho que mesmo se poupar alguns titulares, o Vasco tem condições de vencer a partida, né? Mas vamos lá, espero que todo mundo esteja inteiro e o Vasco possa ir com o time completo contra o Curitiba. E mudando o assunto agora, vamos falar aqui de Fred Guarim? Não é assunto repetido não. É coisa nova que surgiu aí sobre o Fred Guarim. Finalmente ele não é mais oficialmente jogador do Vasco, né? O contrato foi rescindido ontem, sexta-feira, publicado no BID da CBF, e o colombiano não tem mais vínculo com o Vasco da Gama, né? A informação que a gente tem é que os dois chegaram no acordo financeiro ali, o Vasco não deve mais nada pro Guarim, enfim, tá tudo certo. A passagem do colombiano pelo Vasco se encerrou. Ao todo, ele jogou 15 jogos pelo Vasco e marcou 3 gols, uma passagem bem curta aí, mas bem intensa, né? O torcedor criou um carinho muito grande pelo Guarim e foi o suficiente também para ele rebaixar o Cruzeiro. Tá bom, já deixou ali uma marca significativa para o futebol brasileiro, empurrando o Cruzeiro para a segunda divisão com aquele gol em São Januário, né? Acho que se ele tivesse permanecido, ele seria titular nesse time do Vasco, mas enfim, as coisas caminharam para outro rumo. Boa sorte aí na vida do Fred Guarim. E eu vou ficando por aqui, saudações vascaínas. Se gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!